pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast do Alicerce, em que a gente traz pessoas inspiradoras para contar um pouquinho da sua trajetória, tanto de vida quanto de carreira. Eu estou aqui com a Thaissara e eu queria muito abrir esse espaço para que ela mesma se apresentasse, porque nada é tão maravilhoso quanto a gente se apresenta, né? Então, Thaissara, obrigada por aceitar nosso convite, por compartilhar um pouquinho da sua história e da sua carreira com a gente e com mais gente que vai estar ouvindo você. E passo a palavra para você aqui, te agradecendo muito e dizendo que é uma honra para mim te ouvir. Oi, Cindy. Oi, pessoal. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É super legal poder falar não só da carreira, mas também principalmente do tema e tudo que é relacionado a ESG. É super gratificante ver como esse tema está tomando uma proporção importante. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre ele é ótimo, porque quanto mais gente a gente tiver nessa jornada, melhor. Mas me apresentando rapidinho, eu sou a Thaissara, eu sou engenheira agrônoma de formação. Eu comecei na Nestlé em 2010, então eu tenho 12 anos de Nestlé. Comecei na área mais específica mesmo com agricultura, né, muito linkado à minha formação, e entrei como trainee. Então, dentro do processo de trainee, a gente já tem o que a gente chama de job rotation, a gente já passa por diversas áreas. Então, eu saí também do escopo da agronomia e fui para outros escopos, para marketing, para vendas, fiz essa rotação mesmo pela empresa e também descobri outras áreas que eu me apaixonei. Ao longo desses últimos 12 anos, eu tive uma carreira bem plural aqui dentro da Nestlé, que foi super interessante. Nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, eu estive bem próxima da área de marketing, dentro da comunicação de Nestlé mesmo, da marca corporativa Nestlé, e desde fevereiro de 2021 eu estou mais especificamente com a ESG e agora focado bastante nas nossas marcas de café. Acho que todo mundo conhece alguma marca de café da Nestlé, seja Nescafé, seja Dolce Gusto, Starbucks, enfim. Então, é um desafio enorme e é super interessante trazer muito mais da sustentabilidade agora para o negócio de cafés. Cafés é um, é um produto muito importante para a economia brasileira, para a agricultura brasileira, mas também é muito importante para o consumidor. Nós somos grandes consumidores, um dos maiores consumidores de café do mundo, e falar de um café cada vez mais sustentável é uma delícia. Thaissara, me deu até vontade de tomar café, viu? Porque eu sou daquelas que eu assisto propaganda e eu vejo alguém tomar café, eu já tenho vontade de tomar café. Então, como uma brasileira nata, né? É E isso. amante do café aqui, então estou gostando desse papo já. Mas, Sara, eu queria ouvir um pouquinho, assim, né? São 12 anos, começou como trainee, então é uma grande trajetória aí de empresa, né? É uma família já, né? Quando você pertence a um lugar assim, com coração. Eu queria ouvir um pouquinho você trazer assim, a gente já sabe, né, da importância do ESG, do ASG, né? Então a gente sabe da importância, acho que quem está ouvindo aqui já ouviu falar, então já sabe o quanto é importante. Eu queria ouvir de você assim, quais são os desafios que você tem vivenciado, né? A gente vivencia alguns, então Uhum. aqui no Alicerce a gente leva educação, né, para as empresas, crianças, jovens e adultos, então o nosso tema é sempre educação, e a gente acaba permeando muito do Pilar S, né, então a gente acaba entregando soluções S para diversas empresas, e um desafio do nosso lado aqui é colocar a educação como prioridade na pauta estratégica, né, a gente tem um Brasil que culturalmente olha para impacto de uma forma um pouquinho mais imediata, né? Então, eu quero o impacto ali, que é aquele que eu consigo tangibilizar no curto prazo. E Uhum. educação é algo que, por mais que você tangibilize um pouquinho no curto prazo, você vai precisar do longo prazo para entender. Eu falo que trabalhar aqui no Alicerce é fazer algo que só os meus filhos vão um dia entender, ou os meus netos, porque eu mesma vou colhendo aquilo que é mais superficial, mas o que a gente está produzindo mesmo vai chegar nas próximas gerações. Então, eu Uhum. acho que esse é um desafio nosso, né? Como trabalhar com a educação. Claro que existem mudanças muito imediatas, mas o principal, ele é de mais longo prazo. Eu queria ouvir um pouco dos seus desafios aí. Falei rapidamente aqui dos nossos para puxar, para dar o tom aqui dessa pergunta, mas queria ouvir um pouquinho você,
sobre quais são os seus desafios aí, né? Então, como que é para você, enquanto Nestlé é uma marca referência, né? É uma marca, enfim, de tantos anos, é uma marca que dita muitas vezes o que o mercado vai fazer. Queria ouvir quais são os desafios aí do seu lado. Legal. Bom, todo mundo já pega um cafezinho aí, porque os desafios são muitos. Eu acho que todo mundo está passando por isso. O tema, a gente sempre gosta de falar sobre isso internamente, porque a questão da sustentabilidade, no sentido mais amplo da palavra, e tudo o que a ESG representa, ele, na verdade, sempre existiu na agenda e na pauta de Nestlé, mas eu acho que o que mudou nos últimos anos foi esse senso de urgência de discutir e de mudar a realidade que a gente está hoje. Isso é muito bom, porque pela primeira vez a gente começou a ver o consumidor muito mais conectado com essas agendas, e isso é bom porque isso traz uma exigência maior, e quando o consumidor é o principal exigente lá na ponta, todo o restante da cadeia se movimenta. Mas eu acho que o desafio principal, ou talvez os dois desafios principais que eu conseguiria resumir principalmente aqui, o primeiro é o tema de sustentabilidade, especialmente a sustentabilidade ambiental, que talvez seja o E dessa sigla, é o que mais pulsa, ou que pulsa com mais peso nesse momento agora. A grande questão é que durante muito tempo a gente só falou de sustentabilidade ambiental de um jeito muito catastrófico, né? Sempre que a gente falava de sustentabilidade, é linkado a questões ambientais, a catástrofes, a acidentes ambientais, e as pessoas naturalmente elas se distanciaram do assunto, porque ele parecia muito difícil, ele parecia muito negativo, né? O tema sustentabilidade ambiental ou social, ele geralmente estava focado em rodas, em discussões mais ativistas. Só que agora, eu acho que até pela própria pandemia, essa discussão começou a ficar mais presente em outras rodas, mas ainda se tem muita dúvida sobre a sustentabilidade e exatamente como ela se linka a um viés mais positivo. E esse, para mim, é um dos meus principais desafios. Primeiro, a gente conseguir traduzir sustentabilidade em algo que seja entendível para todas as pessoas, mesmo para pessoas que não estão intimamente ligadas a esse assunto, mas principalmente que a gente consiga linkar a sustentabilidade a esse viés otimista, a esse futuro que não é tão distante, é um futuro que começa hoje. E eu acho que a melhor forma, e esse desafio, né, a forma que eu venho tentando resolver um desses desafios, é justamente tangibilizar as ações de sustentabilidade em coisas mais factíveis, porque, usando o seu próprio exemplo, né, quando a gente fala de algo tão profundo como mudar a forma como vem sendo feito as coisas no planeta, são coisas que a gente vai colher nas próximas gerações. E geralmente, quando você tem que fazer um esforço em que você vai colher isso, em que nem é você que vai colher isso, são, na verdade, seus filhos e seus netos, às vezes fica distante e, na verdade, seu interesse sobre aquele tema diminui, porque não é exatamente eu que vou colher esse benefício. E eu acho que falar desse tema e trazer esse senso de urgência, mas principalmente trazer a tradução da sustentabilidade para hoje é uma forma da gente desenroscar esse desafio de não ter tanta gente nessa jornada. Então, o primeiro deles eu realmente coloco como traduzir, tangibilizar a sustentabilidade em uma coisa fácil, que seja presente no nosso dia a dia e que tenha um viés bastante positivo. Legal. Eu acho que também talvez um outro desafio que aí está muito ligado com a educação, que é exatamente o que você está falando. Os temas de sustentabilidade, eles tendem a ser um pouco complexos. Quando a gente fala do ambiental, a gente está falando de crédito de carbono, pegada de carbono, gases de efeito estufa. Quando a gente está falando do social, a gente está falando de instituições que estão linkadas muitas vezes a outras instituições. A gente fala da própria governança em si. Então, são temas que parecem muito complexos, o que também, de certa forma, afastam as pessoas. Então, acho que o segundo desafio é também a gente traduzir isso em pílulas mais simples e em termos que sejam mais parte do nosso dia a dia e coisas um pouco mais fáceis de entender, que não parecem tão distantes ou tão acadêmicas. Demais, Tessara, até porque eu ia te fazer uma próxima pergunta aqui, que eu acho até que você já respondeu, né? Assim, como será que os profissionais, né, nós que atuamos dentro desses pilares, a gente consegue transformar a sociedade e as empresas que a gente pertence, né? O Alicerce é em si uma empresa que entrega uma solução ESG, então é diferente um pouquinho do seu caso, né? Que está dentro de uma organização que entrega um produto, né? E vários produtos, e aí você tem essa área dentro. Então, eu queria
ouvir um pouco, dentro da linha do que você trouxe, assim, o que você acha que é o papel, né, dos profissionais dessas áreas dentro de grandes organizações? Então, como que você acha que é o melhor jeito de você conseguir permear esse sistema e trazer essa importância? Claro que o mercado externo já tem dito, olha, isso é essencial, é estratégico, é importante, então a gente ganha muito com isso, mas tem também o papel do próprio profissional, né? Então, como você acha que esse profissional pode transformar, né, as empresas de dentro? Assim, como que você tem visto isso aí? Como que você acha que outros profissionais poderiam fazer isso? Eu acho que o passo número 1 de qualquer pessoa fazer alguma transformação é, primeiro, aquilo que ela deseja transformar precisa fazer parte da rotina dela e das pessoas que também vão fazer parte daquela transformação. Trazendo para um exemplo muito tangível dentro de uma empresa, a sustentabilidade ambiental, social, econômica, ela realmente só se torna factível quando ela começa a permear todos os assuntos. Que ela deixa de ser, por exemplo, uma área que cuida de sustentabilidade. Não, a partir do momento que para cada projeto, para cada produto, para cada ação que vai ser feita, se passa pela discussão de ESG, então esse é o primeiro indício de que realmente está acontecendo uma transformação. E o melhor jeito das pessoas que estão dentro dessas instituições ou dessas empresas começarem a fazer essas mudanças, elas têm que fazer, o tema tem que fazer parte da rotina delas mesmas. Então, acho que por exemplo, a gente está focando aqui bastante na questão ambiental, a gente só vai conseguir transformar de fato uma empresa e essa empresa também apoiar na transformação da comunidade, assim por diante, se primeiro a gente transformar na nossa própria rotina. O tema sustentabilidade está no seu dia a dia, você também repensa suas ações, você também repensa o que você consome, qual que é o lixo que você descarta, isso tudo faz parte do seu dia a dia. Esse é o primeiro passo para, de fato, se tornar um agente de transformação. Porque depois disso, essa rotina, ela começa primeiro a ser observada pelos outros, você começa a falar, você tem credibilidade, conhecimento de convencimento para colocar para as outras pessoas, e aí essa transformação vai acontecendo. E geralmente é uma corrente, né? A partir de uma pessoa que transforma a outra, essa outra transforma outras duas, e outras duas transformam outras quatro, e assim por diante. Demais, Tessaro, o que você traz é um pouco de que a gente precisa liderar pelo exemplo, né? Então, o Alicerce tem isso como um dos Exato. nossos princípios aqui, então a gente tem essa frase muito enraizada de liderança pelo exemplo, né? Então, a gente acaba incentivando outras pessoas que olham para a gente e falam, tá, eu vou ouvir mais o que essa pessoa está dizendo, porque ela realmente é um exemplo daquilo que ela diz, né? Então, acho que Uhum, isso que você traz é muito importante. Agora, uhum. falando um pouco de Nestlé, né, que é esse seu mundo há 12 anos aí, conta aqui para a gente um pouquinho, o que você acha que é o ponto forte aí quando a gente fala do tema, né? Você já falou, você permeou bastante a parte ambiental como algo que vocês estão olhando bastante. Queria ouvir, assim, o que você acha que é o ponto forte e algumas iniciativas, né, projetos, estratégias que vocês têm feito que você possa compartilhar, que você acha que pode também inspirar outras pessoas que estão ouvindo a gente. Legal, eu acho que o tema ESG, como eu comentei no comecinho, ele sempre foi muito presente na Nestlé. Na verdade, por exemplo, a área que a gente chama internamente de CSV, que é a sigla de Creating Share Value, ou Criando Valor Compartilhado, já existe na Nestlé há muitos anos. Antes de existir ESG, a gente já tinha uma área muito focada em pessoas, em planeta, em comunidades, nos indivíduos, nas famílias e etc. Mas eu acho que é inegável dizer que o tema ambiental hoje é o nosso maior desafio, principalmente porque provavelmente é um dos pilares menos maduros. Então, termos de governança e social, a Nestlé tem 100 anos no Brasil, ela já faz isso desde a sua existência, esse impacto positivo para as pessoas, essas ações que contribuem positivamente para as diferentes pessoas, comunidades e lugares, mas a parte ambiental, apesar dela sempre existir, ela ser muito presente na nossa fábrica, nos nossos produtos, talvez a gente nunca comunicou ela como a gente deveria e principalmente como a gente poderia, porque comunicar e falar abertamente sobre sustentabilidade também significa a gente educar o consumidor em relação ao tema. Então, hoje, esse E do ESG, ele tomou realmente uma proporção bem grande, o que é bastante positivo.
E eu acho que o que a gente entende, pensando do ponto de vista da Nestlé, que está em 99% dos lares, é que a gente tem um potencial enorme de educar as pessoas em relação a esse tema. E a decisão que a gente tomou é que a gente não vai só educar com conteúdo, mas a gente também vai educar com exemplo, a gente também quer educar com coisas que chegam na casa dos brasileiros. E eu já vou usar um exemplo que a gente tem dentro da casa. Como eu comentei, o café é a bebida preferida do brasileiro. Todo mundo toma uma xícara de café por dia. A Nestlé é uma grande produtora de café, então fazia muito sentido a gente começar a falar sobre sustentabilidade, sobre temas que pareciam tão distantes e que agora são tão próximos. Fazia sentido a gente começar a falar nisso através desse produto que está todos os dias sendo consumido pelos brasileiros. Então a gente iniciou uma jornada, a gente na verdade reforçou essa jornada no ano passado de alguma das nossas marcas de café. E agora a gente vai lançar, por exemplo, a primeira marca de café carbono neutro em larga escala. Isso quer dizer que a gente vai dar dando oportunidade para as pessoas tomarem um café que realmente não teve impacto nenhum para o meio ambiente. Isso de certa forma é tirar aquele peso da consciência, né? Como é que eu posso ajudar? E uma das formas também de apoiar, fora reciclar o lixo, pensar, se informar sobre os temas de sustentabilidade, saber a rastreabilidade dos seus produtos, conhecer de onde vem, é também apoiar as marcas que hoje já fazem mais para o planeta, que já regeneram o planeta, que já devolvem mais do que retiram, e as marcas carbono neutro representam isso, né? Então, agora em outubro a gente vai começar a botar na prateleira esse café que já existe, mas agora neutro em carbono, e esse é um dos exemplos de como a gente pode ajudar e trazer essa realidade para perto dos consumidores e para eles também fazerem parte dessa jornada que é bem longa, mas que ela já começou. Que demais, eu adorei saber disso, assim, eu sou uma entusiasta, eu sou aquela pessoa que assina a compostagem, que vem buscar aqui em casa, Que sabe? Então, legal! saber desse café aí, eu já estou animada para ver isso ser lançado, para ver isso no mundo, assim, e dá para ver o quanto de amor, né, e de orgulho você está falando aqui sobre isso, então fico feliz. Eu acho que a Nestlé é uma influencer, né? Então, assim, é uma marca que de fato está em 99% dos lares e que tem o privilégio de poder doutrinar o mercado, doutrinar muitos dos nossos hábitos de consumo. Então, eu fico muito feliz de saber isso. E muito inspirada também. Eu queria aproveitar Bom. esse momento de inspiração aqui e ouvir você assim falar um pouquinho sobre o que você diria, que conselho você daria, né? Aquele momento em que a gente coloca você assim como tira o chapéu, né, das suas funções, de onde você está, e dá um conselho para as pessoas que são ou entusiastas dessa área, ou pessoas que já estão nessa área em outras empresas, né, que estão te ouvindo agora. Queria que você pudesse, assim, abrir seu coração um pouco de compartilhar o que você acha, né, além das pessoas começarem por elas mesmas, que eu acho que esse é um recado importante que você trouxe, o que mais você acha que essas pessoas podem fazer, né? Então, dicas, se quiser falar de livro, de série, coisas que essas pessoas podem pesquisar, ou até algum conselho mais motivacional mesmo, que elas podem fazer dentro do círculo delas. Esse é o seu momento aí de trazer você aqui, o seu conselho, para essa galera que está ouvindo a gente. Bom, eu acho que meu conselho principal é a gente precisa entender um pouco mais sobre o tema. Estamos todos mergulhando agora em questões mais profundas relacionadas à sustentabilidade ambiental. Eu acho que o tema social e governança, eles já fazem parte há bastante tempo do nosso dia a dia, e o tema ambiental, durante muito tempo, a gente afastou por todos esses motivos que eu comentei. Falar de sustentabilidade ambiental pareceu alguma coisa mais relacionada a ativismo, ou alguma coisa, alguma catástrofe. Naturalmente, a gente empurrou esse tema um pouquinho para lá, e eu acho que agora é a hora da gente começar a se aprofundar e está cada vez mais pungente esse assunto. Profissionais dessa área é uma oportunidade incrível, o tema cresce, a discussão cresce, a urgência sobre o tema também cresce. Então, a minha sugestão
mergulhar de cabeça nesses assuntos e entender um pouco mais o que está acontecendo, profissionais que sabem sobre sustentabilidade ambiental, que entendem sobre pegada de carbono, insetting, offsetting, qual que é o grande impacto do que a gente está vendo acontecer com a própria temperatura global. Tudo isso são temas que precisam ser estudados, tem muita pouca gente que realmente tem profundidade nos assuntos, está todo mundo aprendendo em relação a isso, então está partindo um bonde para os próximos anos muito interessante, e eu sugiro que quem possa, que realmente entre nesse bonde e vá junto. E eu acho que tem muito material disponível, as coisas estão começando a pipocar, tem muita gente falando sobre temas que parecem áridos de um jeito muito legal. Vou até dar uma dica aqui, por exemplo, as redes sociais mesmo, cada vez mais tem gente falando de um jeito muito bacana sobre as questões ambientais. Vou trazer o nome da Nathalie Unterstel, é uma pessoa, ela tem um Instagram, ela também tem um podcast muito legal que eu recomendo todo mundo escutar, que é A Terra é Redonda mesmo. É super interessante e eu acho que começa a traduzir esses assuntos que pareciam muito distantes ou muito áridos em coisas muito legais e do nosso dia a dia, que a gente pode fazer como pessoa e como profissional. Então, a minha dica o tema nunca esteve tão em voga e nunca esteve e nunca houve uma oportunidade tão legal de se discutir de forma coerente, profunda, em todas as rodas de conversa como está sendo agora. Então, a minha dica geral quem ainda não prestou atenção nesse tema, preste, e quem está a fim de trabalhar com isso, tem muita oportunidade por aí. Perfeito. Eu quero completar com uma dica para dizer, aguardem que em breve teremos um café aí 100% sustentável. Então, fiquem de olho nesse lançamento para consumirem, né, as coisas alinhadas a essa ideia de que a economia, né, e aonde a gente coloca o nosso dinheiro vai dizer muito. As Que bom escolhas saber que a gente Nestlé... faz, né, na prateleira falam muito sobre o futuro que a gente tem daqui para frente. É isso aí, aguardem uma xícara de café 100% carbono neutro. Que demais, que demais. Muito legal, Tensara. Eu queria, para fechar aqui, assim, né? A gente começou e eu já fui perguntando como que foi essa trajetória, e você já contou da trajetória da Nestlé. Eu queria terminar, assim, com uma pergunta sobre a Tensara, né? Então, para além da Nestlé, para além dessa carreira de 12 anos, eu sei que é difícil separar, né? Porque quando a gente está há tanto tempo, quem sou eu, quem é a Nestlé? Mas queria ouvir um pouquinho quem é a Tensara para a gente encerrar e as pessoas se conectarem com você aí para além dos cargos e funções. Ah, legal essa pergunta. Isso é um constante aprendizado, assim. Se você me perguntar exatamente quem eu sou, não vou saber te dizer. Eu estou o tempo todo me descobrindo, me entendendo como pessoa, como profissional, mas para mim, talvez a grande transformação que aconteceu nos últimos tempos e que me diz muito sobre mim, eu acho que o senso de comunidade, quando você realmente entende que a gente faz parte de um todo, isso é transformador, e foi por essa transformação que eu passei bastante recentemente, eu acho que até pelo meu envolvimento com os assuntos, então, como eu comentei, a minha formação já era né, eu já sou engenheira agrônoma, então eu já tinha uma ligação muito forte com o meio ambiente, com o planeta, com a natureza, mas eu acho que quando você começa a conectar as coisas, especialmente no Brasil, onde a agricultura está 100% vinculada também à economia do país e, consequentemente, à renda, ao que a gente come todos os dias e etc. Tudo isso, de certa forma, hoje me coloca numa posição, falando de mim mesma, eu acho que eu sou uma pessoa com um senso de comunidade muito maior do que eu tinha no passado, então hoje eu entendo o impacto das coisas e pensar em mim além do que eu faço como trabalho, é isso, entender que tudo que hoje faz parte da minha vida está impactando alguém, todas as escolhas que eu faço têm um impacto em alguém. Então, na verdade, ser uma pessoa que trabalha com sustentabilidade é um privilégio, porque na verdade eu estou trabalhando com algo que faz parte da minha personalidade e que muito recentemente eu descobri que é efetivamente o propósito que me move. Então, falando um pouco sobre mim, as coisas são um pouco emboladas com o trabalho, porque no fim a gente está falando muito sobre a mesma coisa.
Que lindo, que lindo. Acho que esse é o significado de trabalhar com amor, né? Assim, de você poder fazer essa junção de propósito de vida com aquilo que você trabalha, né? Que é onde você passa a maior parte do tempo. Então, muito bom, Taissara, muito bom. Queria te agradecer mais uma vez por esse tempo. Nossa conversa foi curta e profunda. Então, queria agradecer a quem está ouvindo a gente também, que pode se conectar com você, né? E te Sim. ouvir também. E agradecer por esse tempo aqui comigo. Obrigada, Cindy, eu que agradeço. Obrigada pelo papo. Eu adoro falar sobre o tema e fico feliz pelo convite. Obrigada mesmo.